Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre os desigrejados, que é um movimento teoricamente novo que tem surgido, principalmente após aquele período que a gente teve, né, do ano passado para cá, que não pode falar aqui no YouTube. Depois desse período que a gente teve, essa crise que a gente teve, parece que esse movimento só tem ganhado mais força e mais pessoas têm entrado e aderido a esse movimento que é dos desigrejados. Então nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco sobre os desigrejados, se faz sentido ou não ser um desigrejado, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Lembrando pessoal, o material que eu vou utilizar nesse vídeo eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. Então se você quer esse material aqui, esses slides que eu vou disponibilizar aqui, que inclusive é o subsídio da aula 9, eu vou deixar lá no grupo do Telegram, você só entra lá e baixa esse material. Fechou? Então antes de eu começar esse vídeo eu já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente está voltando a postar os vídeos da IBD agora e eu preciso da sua ajuda para que esse vídeo cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas e a gente consiga produzir mais vídeos como esse. Então vamos lá pessoal, a gente vai começar aqui então. Lembrando que esse PDF aqui está lá no nosso grupo Telegram. Se você ainda não faz parte, o primeiro link da descrição aqui é do grupo Telegram. Então vamos lá, nesse estudo então a gente vai começar já estudando quem é os desigrejados, né? Que movimento que é esse, quais são a filosofia que essa galera prega, e é isso que a gente vai começar a entrar agora já no primeiro tópico. Então no primeiro tópico fala assim, ó, a visão prática do movimento dos desigrejados, aí o subtópico 1, o ensino anti-institucional. Então o que acontece pessoal, para os desigrejados, eles é um grupo de pessoas que eles têm na mentalidade deles que eles não precisam de um templo, eles não precisam de um lugar fixo para eles irem adorar a Deus. Os desigrejados eles falam que eles adoram a Deus em casa. E alguns desigrejados eles formam até pequenos grupos, e isso chega a ser até uma ironia, né? Porque eles formam pequenos grupos e eles se reúnem em alguns lugares para fazer os cultos. Então assim, basicamente os desigrejados, uma boa parte deles, eles não vão à igreja, eles não vão ao templo, e uma outra parte se reúne e eles fazem culto em determinados lugares. Então às vezes eles vão para uma praça pública, às vezes eles vão se encontram num teatro de arena, né? Não sei se tem na sua cidade aí um teatro de arena. Eles se encontram em alguns lugares e eles fazem o culto ali. Então a maioria desses desigrejados, eles fazem uma igreja, porém em lugares abertos. E outros ainda chegam a fazer em lugares fechados, chamando também de casa, que também chega a ser uma ironia, né? Eles são contra a instituição igreja, porém eles se reúnem como igreja. Então um dos movimentos aqui dos desigrejados, eles fazem exatamente isso. E muitos, né, chegam a acreditar que, voltando um pouco para a história, né, alguns desigrejados chegam a acreditar que tudo começou lá em Constantino. Então como que eles enxergam tudo isso, né? Antes então de Constantino formar, né, o conceito de igreja, lá no ano 300 depois de Cristo, eles acreditam que as pessoas se reuniam em casas, se reuniam fora de lugares que é igreja. Então como que os irmãos, como que eles se reuniam antigamente sendo que não tinha igreja? Porque o conceito de igreja, assim como a gente conhece, foi a partir do momento de Constantino, que foi imperador romano, lá no ano 300, que ele formou, né, a instituição igreja. Então, antes disso, eles se reuniam em casas. Só que aqui, pessoal, eu coloquei algumas observações para vocês, ó. O que acontece? Lá no livro de Romanos, no capítulo 16, depois vocês podem ler também o capítulo 13, a Bíblia é muito clara e fala que eles estavam sempre em perseguição. Então, o povo de Deus, eles não tinham um lugar fixo para adorar a Deus, eles não tinham uma igreja fixa para isso. Por quê? A igreja estava sempre em perseguição. É isso que eles não levam em consideração o povo que é desigrejado. Então quando a Bíblia fala que eles se reuniam em casas, que eles se reuniam em alguns lugares, não é porque eles eram contra as instituições igreja, mas sim porque os apóstolos daquele tempo, os cristãos daquela época, eles eram constantemente perseguidos. Isso fazia com que eles tivessem que ficar sempre em movimento. Então aqui, pessoal, a gente já quebra, né, a primeira ideia dos desigrejados, né, desse movimento, em falar que a igreja só se formou com Constantino no ano 300 e antes disso eles ficavam se movimentando. E um dos motivos deles ficarem em sempre movimento é justamente por causa das perseguições. Aí a gente teria que falar um pouco também, né, sobre as diásporas. A gente sabe que teve várias diásporas, que foi movimentos que o povo judeu teve que sair da sua terra devido a perseguições. Então assim, eu não vou entrar, né, falar sobre as diásporas, mas sempre o povo judeu foi perseguido e a igreja também foi sempre perseguida. Isso fazia com que eles precisassem se movimentar.
beleza? Então no primeiro tópico aqui a gente já viu um pouco sobre isso. E agora, pessoal, antes de eu começar a avançar aqui pro tópico 2, só um recado bem rápido. Eu quero começar a conhecer um pouquinho mais vocês aqui do canal, quem é inscrito com a gente. Muitas pessoas mandam mensagem pra mim lá no privado do Telegram e querendo puxar assunto, só que eu não consigo, pessoal. Infelizmente, eu não consigo responder a todos lá no Telegram. Então se você quer conhecer um pouco mais da minha pessoa, se vocês querem um pouco mais de contato pessoal, vamos deixar aqui nos comentários. Então a partir de hoje, todos os vídeos nossos, a gente vai ter interações aqui nos comentários. Então, você quer saber que faculdade que eu fiz, onde eu estudei? Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar. Eu quero conhecer um pouco mais vocês e eu quero que vocês conheçam também um pouco mais de mim. Então às vezes você pergunta, né, qual faculdade você fez? Onde você estudou? Pessoal, eu não consigo responder isso no Telegram, porque tem muitas mensagens, eu participo de muitos grupos, enfim, é uma loucura lá no Telegram, eu não consigo. Então, vamos começar a conversar, pessoal, a partir de agora, aqui nos comentários. Você vai mandar aqui, oi, tudo bem? E eu vou mandar para você, sim, e você. Aí a gente vai começar a conversar aqui, interagir nos comentários, fechou? Então, só um recado bem rápido aqui e vamos avançar agora para o tópico 2. O tópico 2 fala um ensino anticlerical. Basicamente, né, pessoal, uma outra ideia também dos pessoal que é desigrejados é que eles não seguem muito as coisas eclesiásticas. Então eles falam, por que eu preciso de um pastor para me ajudar, para me orientar, sendo que eu posso ter contato direto com Deus, né? Então na cabeça dos desigrejados, desse movimento, eles também são contra, além de ser contra a instituição igreja, eles são contra também a cargos eclesiásticos. Eles são contra presbíteros, são contra pastores, são contra diáconos, são contra anciões, eles são contra tudo que envolve o corpo eclesiástico. Pessoal, isso daqui é um perigo muito grande, porque vamos parar para pensar numa empresa, né? Uma empresa, ela tem o CEO, ela tem o chefe executivo, ela tem os operários, ela tem a parte administrativa, tem a parte judiciária. Enfim, então uma empresa tem vários departamentos e esses departamentos fazem com que a empresa caminhe da melhor forma possível. Então, dentro de uma igreja, pessoal, o corpo eclesiástico, ele serve justamente para isso, para o andamento do culto ocorra da melhor forma possível. Então, a gente tem o presbítero que fica ali auxiliando o pastor, a gente tem o diácono que fica ali vendo se tem lugar para a pessoa sentar ou não, a gente tem o porteiro que vai recepcionar as pessoas que chegam na igreja, anotar o pedido de oração. Então, isso daí, pessoal, de corpo eclesiástico é uma coisa importante para a igreja. Então, embora as pessoas sejam contra isso, dentro da Bíblia, instituição igreja precisa de um corpo eclesiástico. Tudo isso é para que o andamento do culto ocorra da melhor forma possível. E lá em Efésios, no capítulo 4, a Bíblia é maravilhosa porque ela fala assim, e ele mesmo deu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então assim, a Bíblia, pessoal, está sempre ali recheada do corpo eclesiástico. Então a gente tem na igreja, né, na composição da igreja ali, a gente tem alguns que vão ser pastores, alguns vão ser apóstolos, alguns foram chamados para profetas, alguns para doutores. Então isso é uma coisa que o próprio Deus instituiu. E aqui eu coloquei para vocês alguns motivos que fazem que essas pessoas sejam desigrejadas, que elas não conseguem aceitar o corpo eclesiástico da igreja. Eu coloquei alguns motivos aqui, Por que eles não aceitam os cargos? Primeiro, eles não gostam de sujeitar a outras pessoas. Então, pessoas que são um pouco mais arrogantes, né, não gostam de sujeitar as outras, elas obviamente não vão aceitar cargo nenhum. E essas pessoas usam de desculpa que não precisa de pastor, não precisa de diácono, não precisa de nada disso, porque elas não querem se sujeitar a outra pessoa. Outro motivo aqui, eles não têm humildade para obedecer às regras e normas. Terceiro motivo, são crianças da fé, como diz o apóstolo Paulo, e eles não amadureceram o suficiente para trabalhar em equipe. Então o que leva as pessoas a serem desigrejadas são vários motivos, e um dos motivos são esses daqui. Agora a gente vai aqui no tópico 2, o tópico 2 fala assim, um organismo. Aqui, pessoal, aqui está falando sobre a questão do organismo, né? A igreja é comparada com um organismo. O apóstolo Paulo fala que Cristo é a cabeça da igreja e a gente é um corpo. E cada membro desse corpo faz parte de alguma coisa dentro da igreja. Então assim, aqui a questão do organismo eu nem vou entrar muito porque está muito bem explicado na apostila. Mas aqui, basicamente, nesse tópico 2, fala sobre a igreja neotestamentária.
Pessoal, quando a Bíblia fala sobre igreja neotestamentária, tá falando o quê? Que é a igreja do Novo Testamento. Então, quando você ler alguma coisa falando sobre neotestamentário, basicamente faz referência a algo do Novo Testamento. Então, bastante pessoas falam, nossa, igreja neotestamentária, o que significa isso? Simplesmente uma menção de Mateus, Apocalipse, fechou? Novo Testamento. E aqui agora entra um tópico que é muito legal, que é sobre uma organização. Uma igreja ela é uma organização. E aqui eu coloquei para vocês aqui alguns motivos para você não ser um desigrejado. Então eu coloquei aqui alguns motivos porque não faz sentido e outros motivos para você não ser um desigrejado. Eu coloquei aqui o primeiro motivo, ó, Deus fala através das pessoas de forma sobrenatural. Pessoal, olha que interessante isso. Então, o primeiro motivo para você não ser um desigrejado é para você não viver isolado. Então, às vezes, Deus fala com a gente através de outras pessoas. Claro, Deus pode falar com a gente através de sonho, através da própria palavra. Deus usa vários canais para falar com a gente. Porém, às vezes ele usa uma pessoa ou outra. Uma pessoa que ela é desigrejada, ela não tem acesso a essas outras pessoas. Então, assim, uma das formas que a gente tem, que Deus usa para falar conosco é através dos seus profetas, através de outras pessoas. Então, o primeiro motivo para você não ser um desigrejado é porque Deus usa outras pessoas para falar com você. O segundo motivo que eu coloquei aqui, ó, você tem a oportunidade para crescer em humildade e em amor. Isso é o que o apóstolo Pedro fala. Então, um dos motivos para você não ser desigrejado é quando você está reunido com pessoas, com irmãos, você cresce em humildade, você cresce em amor, você cresce em afeição com outra pessoa. Então, isso você só consegue desenvolver junto com outras pessoas, em comunhão. Por isso que a Bíblia fala também no Salmo 133 que é muito bom e suave que os irmãos vivam em união. Porque um estimula o outro a crescer. Terceiro motivo para você não ser um desigrejado: comunidade, senso de pertencimento. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. Isso aqui é Romanos 13 e Romanos 15. A Bíblia fala que é para um suportar a fraqueza do outro. Então, quando você anda dentro de uma comunidade, você faz parte de um ciclo de pessoas, isso é muito bom. Porque um ajuda o outro a crescer e um suporta a fraqueza do outro. Vamos avançar aqui agora. Eu coloquei também agora aqui alguns motivos porque não faz sentido ser um desigrejado. Vamos lá, pessoal. Vamos parar para pensar aqui, ó. Beleza, o camarada ele não vai numa igreja, ele não frequenta uma instituição. Aí fica várias lacunas ali e princípios bíblicos que são quebrados. Então eu coloquei aqui pelo menos 3 motivos porque não faz sentido nenhum ser um desigrejado. Primeiro, ele quebra vários princípios bíblicos. Então quando a pessoa ela se desfaz da igreja, ela sai da igreja, ela quer cultuar sozinho, ela quebra vários princípios que são bíblicos. Então, exemplo, rituais. Como que, um exemplo, vamos falar da Antiga Aliança, como que eles fariam os rituais judaicos? Um exemplo, festa de Yom Kippur, festa das trombetas, festa dos tabernáculos. Como que eles cumpririam esses rituais sem um templo? Um exemplo, a festa mesmo dos tabernáculos, que é uma festa maravilhosa, a festa das colheitas. Vamos falar que a festa das colheitas que é mais simples para entender, né? Eles pegavam as colheitas e levavam até o templo. Como que eles fariam isso, desigrejado, de pegar suas ofertas e levar até o templo? Então não faz sentido ser um desigrejado, porque você acaba quebrando vários princípios bíblicos. E outro motivo aqui para não ser um desigrejado, eu coloquei aqui, ó, para quem que ele pede para orar. Então um desigrejado ele não tem alguém para pedir para orar. Porque a Bíblia fala que quando você está doente, tiver alguém enfermo, o que Tiago fala? Chame o presbítero da sua igreja e ele vai vir com óleo da unção e vai orar pelo enfermo. Agora, se você está fora da igreja, não tem presbítero. Imagina você agora que é um desigrejado e está me ouvindo. Você tem, Deus me livre e guarde de falar isso, mas você tem lá, sei lá, sua mãe enfermo, seu pai enfermo no leito do hospital, ali para o próprio Jesus buscar essa pessoa já. E você não tem um pastor, você não tem um presbítero para orar para essa enfermidade sair. Aí você fala, pô, eu mesmo vou orar. Amém, você pode orar. Só que a recomendação bíblica é: chame o presbítero, chame o pastor. Eles vão orar pela sua família, eles vão orar para aquele que está enfermo e Deus vai levantar e Deus vai curar essa pessoa. Então, assim, uma pessoa que ela é desigrejada, ela perde, entre aspas, né, essa cobertura espiritual. Pessoal, essa cobertura espiritual eu coloquei bem entre parênteses, porque é um assunto muito amplo, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas ele perde essa cobertura espiritual. Uma pessoa que está fora do templo, ela não tem esses benefícios que o templo traz. Terceiro motivo aqui,
Como ele vai ser imitador de Cristo, sendo que Cristo foi para o templo? A gente lê lá em Lucas, quando Jesus ele vai lá questionar os fariseus, ele vai lá no templo, ele começa a ensinar no templo. Então assim, não faz sentido nenhum você falar que é um imitador de Cristo e não ir para o templo. Porque Jesus ele vivia no templo, ele frequentava o templo, ele pregava no templo. O apóstolo Paulo fala que pra gente ser imitador de Paulo, já que a gente não consegue ser imitador de Cristo, vamos ser imitador de Paulo. E no livro de Atos a gente vê Paulo várias e várias vezes no templo. Então se você fala que é cristão, imitador de Cristo e não vai no templo, então você não está imitando o Cristo da Bíblia. Então o terceiro motivo para você não ser um desigrejado, porque quando você é um desigrejado, você repudia a imagem de Cristo, o que ele deixou de princípio para você seguir. Vamos avançar aqui, pessoal. Último tópico aqui, que é a igreja como família de Deus. Então aqui eu já nem vou comentar muito, porque o texto está muito claro. A Bíblia fala que quem está dentro da igreja é como se fosse uma grande família do próprio Deus. E como família, a gente tem alguns benefícios, que eu nem vou citar aqui agora, vou deixar para um outro vídeo. E por último aqui, o último tópico, é a igreja como testemunha da salvação. Pessoal, basicamente o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre esse tema que é os desigrejados e mostrar porque não faz sentido nenhum as pessoas escolherem ser um desigrejado. E aqui agora eu quero abrir um grande parênteses aqui, um parênteses enorme, para a gente conversar sobre um assunto. Muitas vezes, pessoal, aqui falando agora não para o desigrejado, mas sim para o crente que está me ouvindo agora, para o pastor, para o líder. Muitas vezes a igreja quer culpar a pessoa, fala, nossa, essa pessoa está fora da igreja. E a igreja quer apontar dedo falando que a pessoa está para fora da igreja. E na verdade, muitas vezes, quem colocou essas pessoas para fora da igreja foi a própria igreja. Foi os próprios membros, foi os próprios líderes e pastores. Eu mesmo esse ano já presenciei várias pessoas que foram expulsas da igreja, de certa forma expulsas, por atitude de pastores errados, de pessoas que estão dentro da igreja que expulsaram, jogaram essas pessoas para fora. Então às vezes a gente tem que analisar a raiz do problema. Então quando você vê alguém que é um desigrejado, procure saber o que aconteceu. Converse com essa pessoa, aconselhe ela a não ser um desigrejado. E não simplesmente fique falando, você está errado por causa disso, por causa daquilo, mas tenta entender o motivo que levou essa pessoa a ir para fora da igreja. Eu já vi muitas pessoas, principalmente agora, pessoal, vai chegar em época de eleição. Eu lembro da eleição passada, a gente sabe, né, como que foi, a eleição passada foi bem concorrido. E muitas pessoas usaram a igreja para fazer de palco político mesmo. Muitas das pessoas que são meus amigos saíram da igreja nessa época e não voltaram mais. Falaram, nossa, eu tô indo lá para ouvir uma palavra de Deus. Quando chega lá, o pastor só fala de política, o pastor só fala de eleição, só fala de... nem vou convém falar aqui. Então assim, essas pessoas nunca mais voltaram para a igreja. Esse ano está chegando, um ano de política, um ano de eleição. Então tome muito cuidado, você que é pastor, como você vai dirigir e como você vai gerenciar isso. Eu sei que cada igreja tem, né, o seu partido, tem as suas ideias, só que não use o púlpito exclusivamente para falar sobre política, porque isso vai fazer com que muitas pessoas saiam da igreja. Aí depois não adianta chegar e culpar a pessoa, desigrejado. Cara, é desigrejado, porque chega na igreja não tem palavra. Chega na igreja não tem consolo, chega na palavra, chega na igreja não tem exortação. Tudo que tem é apenas um mero comício. Pessoal, basicamente o que eu tinha para falar para vocês hoje então sobre essa lição é isso. Daria para a gente ficar conversando aqui sobre horas e horas e horas, porém não é a intenção desse vídeo agora. E se você quer então esse material, vou deixar para vocês também lá na descrição o link para vocês entrarem no grupo Telegram e baixar esse material. Como vocês já sabem, a gente lançou o nosso curso Mestres da EBD, que é um curso que vai te ensinar a montar a sua aula da EBD. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, preste muita atenção. Se você é professor da Escola Dominical, você precisa fazer esse curso. Esse curso ele é indispensável para professores da EBD, professores de teologia e pastores. Nesse curso Mestres da EBD você vai aprender a montar uma aula, você vai aprender elementos para você usar na sua aula para chamar a atenção das pessoas, para que ela preste mais atenção em você. Então às vezes você fala, eu não sei dar aula, minha aula é mais ou menos meia boca tal. Pessoal, esse curso da EBD ele vai ajudar você a preparar uma aula diferenciada que as pessoas fiquem literalmente ali apaixonadas em te ouvir ensinar. Beleza? Eu vou deixar para vocês também o link dos Mestres da EBD, o primeiro link aqui embaixo aqui para vocês acessarem, o primeiro ou o segundo, vai estar na descrição aqui o curso Mestres da EBD, para que você aprenda a literalmente a como cativar ali os alunos durante a sua aula da EBD. Fechou? Então é isso aí, pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo e se inscreva no canal, pessoal, se inscreva no canal,
ative o sininho e shalom.